Você já parou para pensar por que Deus nos compara justamente a ovelhas? Não a leões, não a águias, não a cavalos, mas ovelhas. Talvez porque Deus conhece algo sobre nós que muitas vezes não queremos admitir. A ovelha é um dos animais mais frágeis da criação. Não possui garras, não corre rápido, não sabe se defender e o mais impressionante, uma ovelha pode literalmente morrer se cair e não conseguir se levantar. Ela entra em pânico, se debate, mas não consegue se salvar sozinha. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei: meu Deus, somos assim. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Você entende? Tá percebendo? Deus não nos chamou de ovelha para nos humilhar. Ele nos chamou de ovelhas porque conhece a nossa realidade. Ele sabe quantas vezes perdemos, quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, quantas vezes caímos, quantas vezes nos afastamos do caminho. E mesmo sabendo disso, ele decidiu ser nosso pastor. Davi entendeu essa verdade quando ele escreveu os Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para um hebreu, isso significa algo muito mais profundo. Porque um pastor não é apenas que conduz o rebanho, ele protege, alimenta, ele procura a ovelha perdida, ele permanece acordado quando o rebanho dorme. Ele coloca a própria vida em risco para proteger aquilo que ama. E então chegamos a uma das declarações mais lindas da Bíblia. João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Isso era algo impensável. Normalmente a ovelha morreria pelo pastor, mas em Cristo acontece o contrário. O pastor morreu pelas ovelhas, o Criador morreu pela criação, o santo morreu pelos pecadores, o justo morreu pelos injustos. E talvez seja exatamente por isso que Deus nos chama de ovelha, porque ele nunca quis que caminhássemos sozinhos, porque ele sabia que seríamos frágeis, que erraríamos, que cairíamos, que precisaríamos de ajuda. E mesmo assim, ele nos escolheu. Mesmo dando trabalho, mesmo fugindo às vezes, mesmo tropeçando, mesmo falhando, existe um pastor que continua nos procurando, continua nos carregando, continua nos amando. E se você se sente perdido, lembre-se de uma coisa: a Bíblia não diz que a ovelha encontrou o pastor, ela diz que o pastor foi atrás da ovelha. Como Jesus declarou em Lucas, capítulo 19, versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E essa talvez seja a maior prova de amor de todas. Você não é amado porque é forte, você é amado porque pertence a um pastor. E o seu nome é Jesus Cristo. Fiquem com Deus.